Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais uma edição do projeto Latitudes à Esquerda. E hoje, com muita alegria, a gente obteve a oportunidade, vocês vão assistir a conversa, a oportunidade de conversar com o geógrafo e professor de geografia da USP, Manuel Fernandes. Manuel é uma referência para mim, enquanto geógrafo, enquanto pensador crítico, enquanto ser humano, enquanto poeta. Então, um privilégio ter a participação do Manuel no projeto, e o Manuel compõe o núcleo, o NEPES, a partir da USP. A gente conversou sobre esse grande tema, imenso, fundamental e vasto, que é o pensamento do Marx, para a gente pensar o mundo contemporâneo, o mundo que vivemos. Uma longa e boa conversa. Eu vou falar um pouquinho sobre a longa trajetória do Manuel, um pequeno resumo. Manuel, formado em Geografia na Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em Geografia pela USP, fez pós-doutorado em Porto, Portugal, é professor de Geografia da USP, foi professor visitante de Geografia em Paris, na França, foi presidente da ANPEG, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, tem muitas publicações importantes, publicou livros acadêmicos e um livro de poesia, que eu recomendo muito, que se chama Naufrágio. É um grande geógrafo e um grande poeta. E para fechar as apresentações, o Manuel Fernandes é o autor do título desse projeto. A gente tem um projeto de organizar um livro juntos, cuja ideia central é que ele se chamasse Latitudes à Esquerda, título dado pelo Manuel. Depois se tornou a ideia desse projeto, e ele muito generosamente concedeu a ideia, topou a ideia da gente chamar esse projeto também de Latitudes à Esquerda. Meu único mérito foi ter colocado parênteses no L. Esse título que eu acho muito interessante, muito importante para nós, é a autoria do Manuel Fernandes. E a gente teve uma longa e excelente conversa. Espero que vocês gostem, tanto quanto nós gostamos. Então fiquem com a nossa conversa sobre a atualidade do pensamento do Marx, para a gente pensar o mundo que vivemos. Latitudes à Esquerda. Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais uma edição do Latitudes à Esquerda. Hoje, tendo o imenso privilégio, a imensa alegria de contar com a presença de uma pessoa que eu considero assim, uma referência para mim, na geografia e para além da geografia, um geógrafo, poeta, professor, de uma longa estrada, que vai ter muitas questões para a gente conversar aqui. Manuel Fernandes, grande Manuel Fernandes, na geografia dispensa apresentações, um autor e pensador, militante na geografia, altamente reconhecido e importante, e que a gente conversou muito, Manuel, sobre as temáticas possíveis para essa conversa, que são muitas, e aí como esse grande tema guarda-chuva que a gente escolheu, a gente vai falar sobre a contemporaneidade de Marx no mundo em que vivemos. Então, assim, já agradeço imensamente o aceite do convite. O Manuel, a gente tem estabelecido parcerias assim, há um tempo, para minha alegria. Posso dizer aqui que eu tenho o privilégio de ter o prefácio do meu livro novo de poesia, escrito pelo Manuel, um pensador que eu leio como geógrafo e leio como poeta. Então, já te passo a bola te agradecendo e já te passando para a gente começar essa conversa, Manuel, sobre essa grande questão, a gente entrar aí devagarzinho, sobre a atualidade do pensamento do Marx,
né, nesse momento tão complexo, tão profundo que a gente tem vivido, seja na conjuntura nacional, seja na conjuntura global, vamos dizer assim, tá? Ótimo. Eu queria muito lhe agradecer, viu, Matheus? Meu amigo Matheus Servilha. A gente tem tido, digamos assim, uma convivência que não é muito longa, mas ela é intensa, no sentido da partilha da amizade e da conversa sobre diversas questões importantes. Nós lemos as poesias um do outro, também isso é muito bom, ainda mais em momentos como esse que nós estamos vivendo, de pandemia. Me deu muito prazer poder ter escrito o prefácio do seu livro, né? Eu espero que as pessoas também tenham a felicidade de ler. Né? Eu li quando ele saiu do forno, é sempre interessante ler o livro quando ele queima as nossas mãos, de alguma maneira, e os nossos pensamentos. Então, eu queria muito agradecer o convite que você me fez para poder falar um pouco aqui sobre a contemporaneidade do Marx no mundo que ora nós vivemos. Né? E esse tema é muito importante porque, no fundo, ele parte de uma questão fundamental. Estaria Marx superado para os dias de hoje? Quer dizer, nós deveríamos ter já jogado Marx nas fogueiras do esquecimento, ou nas cinzas do esquecimento, ou, na realidade, o Marx continua, de alguma maneira, nos provocando a pensar algumas questões que nos são fundamentais. Então, no meu entendimento, a perspectiva que eu imagino que o Marx deveria ter, claro que eu não tenho aqui nenhuma bola de cristal, nenhuma mesa branca, né? Mas a perspectiva que eu tenho que o Marx deveria ter era de superação da sua própria obra. Né? Ou seja, que um autor da estatura dele gostaria muito que a sociedade que ele denunciou já tivesse sido superada. Então, a atualidade de Marx e a permanência de Marx se dá em função da própria permanência do capitalismo, evidentemente, às vezes o conceito ele é um pouco mal compreendido, mas desse modo de produção, eu diria, que ainda hoje vige e que provoca, eu diria, a barbárie que nós estamos vivenciando. Né? Então, a atualidade de Marx se dá exatamente porque Marx não foi superado. Né? E imagino que esse era o desejo que ele teria, ou seja, de que tudo aquilo que ele de alguma maneira anteviu, né, pudesse já, de alguma forma, ter sido ultrapassado. E ainda não foi. Né? Então, eu acho que a nossa conversa ela vai muito se dar em torno disso, quer dizer, quais foram as questões que o Marx levantou ao seu tempo. Ele é um autor datado. Marx não poderia, de forma nenhuma, responder às questões, algumas das questões dos dias de hoje. E eu sempre acho que o mais fundamental no Marx não são as respostas que ele deu para as conjunturas específicas que ele viveu, mas as questões de método que ele acabou nos propondo pensar. Né? Então, tomar Marx pelo método, tomar Marx pela visão de mundo que ele conseguiu nos proporcionar. E dentro disso entra um conjunto muito grande de questões, né? Do intelectual, do grau de erudição do Marx. Né? E é importante dizer que é uma erudição que não é uma erudição burlesca ou facesca, né? Não é uma erudição, digamos assim, para mesa de café, né? Não é para, digamos assim, debulhar um conjunto de autores ou de temas para poder aparecer na revista Caras. Né? Não se trata disso. Certo? Na realidade, é uma erudição que buscava sempre compreender, eu diria, quais eram os segredos da sociedade burguesa, quais eram os limites dessa sociedade, qual era a crítica que podia ser realizada com relação a ela. Então, Marx foi um leitor intenso, né? Eu diria, literatura. Balzac foi um dos que ele muito leu, né? De literatura greco-romana. Né? Imagino até sempre que Marx teria lido Machado de Assis. Eu acho que teria sido muito interessante que ele tivesse feito. Eu até cheguei a escrever que talvez Machado de Assis tenha lido Marx,
causa da sua ironia muito fina, para pensar, digamos assim, que esse querido escritor, que é o Machado, né, que foi um mestre na periferia do capitalismo, para lembrar aqui o título do livro do Robert Schwartz, né, talvez tenha, digamos assim, em algum momento lido o velho Marx. Mas a pretensão, eu diria, da nossa conversa hoje é exatamente essa. É dizer que os clássicos, os nossos referentes, aqueles que pensaram questões antes de nós, permanecem presentes porque essas questões não foram ainda resolvidas. Né? E a nossa tarefa talvez seja nos apropriarmos deles, né, para buscar, de alguma maneira, levá-los adiante nessa empreitada. Excelente. Essa conversa é uma conversa fundamental, né, Manuel? Eu vou começar já jogando a bola de novo para você, a partir de uma coisa que sempre me intrigou muito. Já muito cedo, claro, na universidade, né, eu fui ter contato com alguns pensadores que dialogavam com Marx. Não muito cedo na universidade eu fui ter acesso à obra direta do Marx, né? Mas também antes mesmo de entrar na universidade já tinha ouvido falar do Marx. Para minha alegria, sou filho de um professor economista marxista, né? A quem deixo aqui um abraço, seu Valdemar, tem muito orgulho, meu pai. E me intrigou muito quando eu fui conhecendo mais o marxismo, ou em especial depois a obra do Marx, né, Manuel? Queria ver se a gente começava, por exemplo, com essa ideia que eu nem tinha pensado em falar disso, mas que há uma parte do pensamento dentro do marxismo que é muito conhecidamente classificada ou agrupada, adjetivada como a ideia de ortodoxia, né? Então há um marxismo ortodoxo, há a ortodoxia do marxismo. Agora, uma coisa que me intriga e que eu acho que está talvez começando a ser deslocada é, primeiro, a ideia de que o marxismo como um todo é sinônimo de ortodoxia, porque, né, assim, na minha concepção, o Marx em si é um pensador extremamente, como você disse, leitor de muitas coisas, muito sofisticado, na construção de diálogos entre pensamentos muito, inclusive, contraditórios, né, na produção de uma análise que foi muito original dele. Segundo ponto, assim, há um amplo espectro de pensamentos marxistas hoje, que eu considero muito oxigenados e potentes. E um terceiro ponto que eu queria também, se você quiser falar disso, que me intriga, é a gente também achar que a ortodoxia só existe dentro do campo marxismo, né? Eu gosto de brincar com os amigos, assim, eu conheço um monte de weberianos ortodoxos, os fenomenólogos da geografia, eu gosto de brincar também que às vezes são russelianos ortodoxos. A ortodoxia pode existir em muitas correntes, né? E aí eu me lembro, voltando ao meu pai, que eu não tinha pensado em falar dele, uma vez eu perguntei para ele, muito novo, mano, se ele era um marxista ortodoxo. E a resposta dele, nunca esqueci, ele me disse, para mim o marxismo não combina com a ortodoxia. Então, eu acho que há uma potência heterodoxa no marxismo, né, que potencializa o valor da sua, a atualidade da sua obra, por tudo que ele produziu metodologicamente e nos legou, né, de reflexões, de pensamento, de ação e tal, mas também por para muitos uma surpresa, mas também pelo potencial de movimentação da construção do pensamento, dos diálogos entre os conceitos e as ideias, que a própria história e o próprio método do Marx permite, né? Como é que você vê isso? Olha, talvez a maior prova de que o Marx não era ortodoxo, no sentido pejorativo da palavra ortodoxia, porque também a palavra ortodoxia pode ser pensada de maneira, eu diria, muito interessante, né? A palavra ortodoxia pode ser, no bom sentido, pensada como algo positivo. Eu vou dizer por quê. Então, eu me lembro que, certa feita, o Raymond Williams deu uma entrevista para uma revista anglo-saxônica de esquerda. Eu não lembro agora se foi a New Left Review ou uma outra dessa mesma cepa, né? E perguntaram ao Raymond Williams se ele se considerava marxista, né? E ele disse, como é que eu posso me considerar marxista se nem o Marx se considerava marxista, né? Ele próprio detratava
essa denominação. E ele diz, bom, o Marx foi um pensador genial, né? Um pensador fabuloso, fora de série. Mas querer demais que apenas um único homem tivesse resolvido todos os problemas da humanidade a partir do pensamento que ele propôs, a partir do método que ele propôs. Então, o próprio Raymond Williams já está, digamos assim, apontando para uma perspectiva que é o de que o Marx ele amplia nossos horizontes ao invés de torná-los menores. Né? Significativamente. Isso. Ou então dizer que o método e a obra do Marx ampliam nossos horizontes na medida em que nós, digamos assim, podemos ver mais longe, né? Agora, a ortodoxia também ela pode ser vinculada a uma perspectiva que é o de nós nos mantermos fiéis a uma certa raiz, né? A uma certa radicalidade, no sentido de, digamos assim, nos identificarmos, portanto, com algo que constitui a base do pensamento, né? A sua fundamentação filosófica, que aí, nesse sentido, eu acho que a ortodoxia ela não é vista como coisa inflexível, né? Imutável, né? Como alguma coisa que, digamos assim, ficou congelada no tempo, mas a ortodoxia é vista como aquilo que, de certa maneira, mantém a fidelidade, por isso que eu falei na questão do método, a um determinado modo de olhar o mundo. Né? Excelente. Sim, concordo plenamente. Por exemplo, uma das coisas mais fantásticas que o Marx denunciou, né, foi de que os proprietários, né, da propriedade privada não iam abrir mão dela em nome do restante da humanidade. Tá? Isso continua válido até o dia de hoje. Eu posso dizer que a afirmação disso pode parecer uma ortodoxia, mas eu não imagino, por exemplo, que o Bezos, o dono da Amazon, deixaria de lucrar o tanto quanto ele tem lucrado durante a pandemia para poder abrir mão das taxas de lucro que ele tem conseguido incorporar à sua já imensa fortuna em prol de uma outra sociedade que não tem a lógica que essa sociedade tem. Né? Então, aí nós podemos nos perguntar quem de fato são aqueles que não abrem mão, eu diria, das suas posições. Né? A burguesia nunca abriu. Ela sempre teve uma capacidade, inclusive, das formas mais bárbaras, cruéis, genocidas, fascistas, de manter as coisas, o status quo, tal como ele é. E aí, assim, pensar que o Marx, na realidade, foi um crítico de muitas das posições que ele foi tendo ao longo da sua vida é muito interessante. Marx, primeiro, foi um hegeliano para depois se tornar um hegeliano de esquerda. Né? O Marx teve uma grande perspectiva idealista para depois superá-la. Né? Não é por acaso que muitos concordam que há um jovem Marx e um Marx maduro, um Marx dos manuscritos de 1844 e um Marx do Capital. Né? Um Marx que foi, digamos assim, portanto, tecendo boa parte da sua elaboração teórica a partir de uma série de proposições que ele foi, de alguma maneira, fazendo aí um trabalho de marchetaria, para usar uma expressão que uma colega minha da arquitetura adora utilizar. Né? Tanto é que você tem autores como Robert Kurz, que veem o Marx a partir de um duplo. Né? O Marx da luta de classes, que para o grupo Exit, né, do qual fazia parte o Robert Kurz, teria sido superado já. E o Marx fundamental, o Marx mais importante, seria aquele do fetiche da mercadoria, né? Que é preciso efetivamente compreender e, ao mesmo tempo, fazer avançar as análises sobre como esse processo que é de, ao mesmo tempo, estranhamento, alienação, reificação, ele se dá, né,
nesse universo de fantasmagorias em que nós vivemos. Então, assim, não dá para dizer que alguém que tinha como proposição fundamental que a humanidade superasse essa pré-história que nós vivemos, quer dizer, essa história em que nós estamos mergulhados em direção ao abismo, né? E propunha que nós vivêssemos, então, uma história da humanidade de fato plena, né? Com essa realização, ou seja, de que nós pudéssemos levar ao máximo a nossa capacidade criativa, criadora, orgástica, né? No sentido do humano, na sua perspectiva de pleno, né? De gozar de todas das nossas potências, né? Quer dizer, não dá para dizer que uma figura dessa, de certa maneira, seria alguém incapaz de pensar as questões de maneira ampla, né? Agora, claro, era radical com relação a essa proposição, de não abrir um milímetro com relação ao que era a transformação da sociedade. Então, ele não propunha a manutenção da sociedade burguesa ou do capitalismo, porque ele via nisso, né, o próprio fim da humanidade, né? O próprio, digamos, a própria degenerescência da condição do humano. Então, a emancipação da humanidade é o elemento fundamental, aí sim, com uma certa radicalidade, proposta pelo Marx, né? Não sei se isso responde às questões. Ótimo. Não, Assim, eu acho levanta a que nossa conversa que a gente está fazendo, né? eu acho isso muito Mas, importante, mas né? é isso. Né? Eu entendo muito essa perspectiva e acho que eu gosto muito, inclusive, de um termo, eu já não me lembro onde eu li, que era ortodoxia metodológica. Então, assim, esse rigor ao enfrentar, ao dialogar com conceitos e pensamentos de determinado pensador, entendendo na sua, né, no seu tempo histórico, na sua complexidade, né, eu acho isso fundamental e por isso eu acho que, inclusive, muitos pensadores que alguns consideram ortodoxos por terem publicamente uma apresentação enquanto pensador marxista, né? Na verdade, as pessoas deveriam ler mais esses pensadores para se surpreender com muitos deles que têm, né, um rigor no enfrentamento das questões, por exemplo, produzidas, claro, pelo Marx, e essa radicalidade, né, da sua proposta de superação dessa pré-história, de fato, né, mas com formas muito criativas e inventivas, altamente sofisticadas, e aí, nesse caso, heterodoxas, por fazerem conexões com muitos pensamentos que, a priori, poderiam ser ditos impossíveis de se dialogar com o pensamento do Marx. Então, eu queria começar, inclusive, aproveitando isso, e te perguntar assim, né, talvez você contar um pouco o fato de você ter um grupo de estudos, né, você participar de um grupo de estudos na USP, que se debruça sobre ele, sendo também um pensador, né, que lê pensadores de vastas montas, assim, de outras frentes, não fora, obviamente, do pensamento crítico, né, e depois eu queria, senão eu vou empolgar, eu queria já também chegar um pouco no Tonico, no Antônio Carlos Holland de Moraes, umas discussões mais em outras frentes geográficas, mas você podia começar, assim, Manuel, né, contando um pouco sobre a experiência do estudo do Marx e para onde ela tem apontado, assim, na sua perspectiva, na sua trajetória, né, hoje. Então, há um tempo atrás, na Universidade de São Paulo, né, como já foi dito por você aqui, eu sou professor do Departamento de Geografia, né, e uma coisa que eu nunca fui na vida foi um marxista sisudo. É por isso que, muitas vezes, algumas pessoas, porque leem as crônicas que eu escrevo, ou porque leem os poemas que eu escrevo, me veem, inclusive, como pós-moderno. Já até tive a possibilidade de ouvir esse tipo de classificação, né? Porque as pessoas também estão sempre querendo meter você num determinado lugar, né? As pessoas nunca entendem, digamos assim, determinados processos. Querem sempre estereotipar, né? O que é muito O famoso rótulo, ruim. estereótipo, né? Isso é muito empobrecedor dos debates, né?
Porque aí ele coloca um lugar e a partir daquele lugar leem tudo que você faz, o que é um problema, né? Mas o grupo de estudos do Capital, só para dizer que nós somos, digamos assim, pouco sérios no sentido de que nós não somos tristes. Nós somos muito felizes no que fazemos, assim, rimos muito das coisas, nos alegramos, as reuniões são sempre bastante interessantes. E isso, na realidade, surgiu por volta de 2012, 2013, que é um grupo que nós denominamos de GECA. É o Grupo de Estudos do Capital, né? Nós queríamos estudar o capital coletivamente, estudar algumas obras que discutem o capital, né? Alguns intérpretes do capital, e, evidentemente, a partir do capital, estudar os 50 tons de Marx, né? A gente brinca muito com isso, ou seja, esse grupo reúne, portanto, eu diria, intelectuais, né? Mulheres e homens, né? E, evidentemente, pessoas que têm outras opções de gênero, né? Reúne um grupo aí muito grande de possibilidades de leitura do Marx, né? Então, você vai ter lá Lucatianos, você vai ter pessoas que, na realidade, leem muito hoje Walter Benjamin, outros que estão mais vinculados, às vezes, a uma leitura gramsciana, né? Outros que têm uma perspectiva ainda de viés leninista. Então, você tem diversas perspectivas e possibilidades de abordagem do Marx, né? Portanto, é muito variegado o grupo. E isso é muito interessante, né? É muito rico. E para dizer o quanto nós somos, de certa forma, assim, muito leves no processo de ler o Marx, evidentemente lemos com densidade, mas com certa leveza, nós criamos um logo que é o Marx com um chapéuzinho de camponês, né, e com um pedacinho assim de capim na boca. Se alguém por aí via esse tipo de coisa, vai dizer, bom, esse grupo não tem nada de sério. Mas é resultado do debate nesse grupo que nós temos avançado em muitas proposições, né, e lido muitas coisas, né, produzido muita coisa para, digamos assim, fazer uma discussão não apenas no campo da geografia, estrito sensu, mas no campo da literatura, no campo da filosofia, né? No campo das ciências sociais como um todo, sabe? Então, tem sido, eu diria, um combustível fundamental a possibilidade de dialogar com essas pessoas. Há pouco tempo atrás, nós lemos, só para vocês terem uma ideia do que a gente vem lendo, a gente leu Marx nas Margens, certo? Exatamente para entender algumas acusações que são feitas ao Marx, que o Marx não teria falado da questão da escravidão, de que Marx não teria tocado, por exemplo, na questão dos imigrantes, de que Marx não teria tocado na questão das mulheres. E a gente, na realidade, vai mostrar que, a partir da leitura do Marx nas Margens, né, o autor vai mostrar exatamente que não é exatamente assim. Certo? Que em determinadas passagens o Marx teria dito muito claramente que não bastaria libertar os trabalhadores se você não pudesse efetivamente libertar todos do processo de escravidão. E aí ele está falando exatamente dos negros, né? Quando ele fala, por exemplo, da questão dos irlandeses, já no processo de acumulação primitiva, né? Certo? Então, tratando de questões como a questão nacional, que parecem que são temas que o Marx nunca tratou, e ele tratou. Depois lemos Bakhtin, né? Certo? Marxismo e Linguagem, que é uma obra que é muito interessante, né? Em que o Bakhtin vai dizer claramente que a linguagem é uma questão de classe, tá certo? Tem que ser lida a partir do modo como nós nos posicionamos no mundo. E agora vamos ler Michel Louvi, que já é de uma outra cepa, que já é de uma outra perspectiva, um militante muito vinculado, inclusive, ao debate sobre a questão religiosa e como Marx está pensando essas questões também. E, ao mesmo tempo, né, o que nós vamos ler dele é uma interpretação que ele faz do Walter Benjamin, né? Eu li esse livro recente, dos últimos livros que eu li, mano. O livro é Freio de Emergência. Freio de Emergência. Então, eu li esse ano. Pronto. Excelente. Aí, então, já tem uma prosa boa aí pela frente. Se você
Se você quiser aparecer na reunião, a gente assim. Então, o que é que nós estamos Beleza. fazendo? Lendo essas obras com um grau de liberdade muito grande. Cada pessoa que está lá no grupo tem a sua própria agenda de leituras e nós partilhamos as leituras que os outros querem fazer. Ótimo. Né? Então, assim, nós não temos um programa muito fechado, tá certo? Ele, na realidade, é um processo de aprendizagem coletiva que passa por diversos autores, por diversas possibilidades de leitura que fizeram e que fazem da obra, né, do Marx, ou das proposições, digamos assim, de método que o Marx teria feito. Só para dar uma ideia assim, do que é que de fato a gente tem tentado realizar coletivamente. E sempre a gente ri muito, né? Quer dizer, é sempre muito saboroso, embora a gente faça isso com muita tristeza nesse momento da pandemia, né? No momento de genocídio, no momento de, eu diria, assassinato de milhões de pessoas, nomeadamente os trabalhadores, das pessoas que vivem na periferia. Né? Então, Ótimo. também tem isso, tem esses pesares. Não, fundamental. Né? Depois a gente vai entrar nisso, inclusive, né? Eu acho muito relevante você falar isso, né, Manuel? A possibilidade de entrada no Marx a partir desse olhar. Eu outro dia estava vendo um, um jovem da periferia de São Paulo que tem um canal no Instagram em que ele faz conversas assim com uma certa propriedade, apesar da idade, né, sobre questões que envolvem o pensamento do Marx para levar isso para outros lugares. Eu tenho sentido isso, um impacto muito interessante na universidade, Manuel, né, por você ter hoje um movimento estudantil marcado por, diferente das nossas gerações, por uma ampla maioria de estudantes que são da periferia e são hoje também do movimento estudantil, e isso se integra, né, dos movimentos de juventude periféricas com movimentos também clássicos estudantis, e aí uma leitura potente do que já foi lido, né, uma nova leitura possível desses pensamentos, né, fundamentais, desses autores, desses temas e tal. Eu queria perguntar para você, cara, você já deu uma pista, se você quiser entrar nela, né? Mas se você quiser também trazer outros elementos, que é, assim, algumas temáticas, os problemas, algumas questões que são marcadamente presentes na obra do Marx, depois a gente pode falar das margens, mas que são nucleares no pensamento do Marx e que são muito atuais, né? Então, você, ao falar do próprio pensamento do curso, você traz a ideia, né, da centralidade da discussão do fetiche, da alienação, da reificação. Como é que você vê, se você quiser elencar, às vezes, alguns temas, a gente pode conversar sobre eles, algumas questões, talvez, que estão ali bastante desenvolvidas ou apontadas pelo Marx como questões centrais e que são ainda preponderantes para a gente enfrentar o mundo atual. Talvez a gente possa começar pela alienação, pode ser outros temas também. Claro. Não, eu posso lembrar aqui de algumas coisas que, para mim, são muito importantes na leitura do Marx. Né? O Marx, quando começa o Capital, começa pelo capítulo da mercadoria. Né? Ou seja, começa por algo que nos parece aparentemente muito concreto e é muito abstrato, mas, ao mesmo tempo, é de uma grande complexidade. Né? Ou seja, o Marx está nos propondo que a mercadoria não é um objeto, nem uma coleção de objetos. Né? Mercadoria é relação social. E o Marx só vai conseguir explicar que mercadoria é relação social porque todas as mediações sociais que, de alguma maneira, nós estamos vivenciando, elas estão baseadas no trabalho abstrato. Né? Ou seja, o que ele vai propor é que tudo aquilo que é produzido em termos de riqueza, né, contém uma substância, que é uma substância que está em todas elas, que é o trabalho social. Né? Esse trabalho social, portanto, é o que constitui, né, a própria base da riqueza que a humanidade realiza ao longo dos processos sociais que ela efetiva. Né? Então, esse primeiro desvendamento do Marx, ele foi, assim, para mim, uma coisa muito interessante, quase uma epifania. Né? Porque você
consegue perceber exatamente quais são, digamos assim, os elementos onde, a partir do processo de equivalente geral de valor, você vai perceber como é que se realiza o lucro, o trabalho não pago, né? A existência de uma mercadoria tão especial quanto o dinheiro, nas suas mais diferentes formas. Então, a primeira coisa que eu acho assim, que é importante do Marx, no método que ele desenvolve, é demonstrar exatamente que há uma mercadoria que não é paga exatamente pelo valor que ela deveria ser paga, né? E que isso gera um processo de desigualdade fundamental, né? Que é a base de sustentação desse sistema. É por isso que eu costumo dizer, em algumas palestras quando eu vou, que a primeira corrupção do capitalismo é o fato de que alguém trabalhou e não recebeu pelo quanto trabalhou. Essa é a primeira corrupção. É o primeiro roubo efetivo que se dá, né? Agora, é interessante que o Marx, depois de falar isso, que é uma primeira coisa que eu acho fundamental, ele vai nos contar uma segunda, já no final do primeiro livro do Capital, em que ele está falando da produção. Quer dizer, o Marx, nos capítulos 24 e 25, vai falar da acumulação primitiva e vai falar da teoria moderna da colonização. Então, Marx vai dizer, bom, tudo bem, mas quando é que isso tudo aparece? Quando é que a forma mercadoria se torna a forma fundamental, né? Digamos assim, de todo esse processo, né? Para que isso aconteça é preciso uma acumulação primitiva, né? Ou uma acumulação originária. E só pode se realizar com uma violência muito grande, onde haja uma expropriação imensa em todos os lugares do mundo, de maneira sistemática e permanente, né? Dos trabalhadores, no sentido de que eles se tornem livres de qualquer possibilidade de reproduzir a sua própria vida autonomamente. Eles se tornam livres para serem comprados como mercadoria pelo mercado, né? Então, nós temos os cercamentos que acontecem na Europa, nós temos processo de escravização, nós temos a lógica de colonização brutal que se dá, né? Como aconteceu no México, como aconteceu no Peru, como aconteceu na Guatemala. Quer dizer, você tem aí astecas, incas, tupis guaranis, certo? Bancos, malês, que são destruídos nesse processo. E tudo isso, na realidade, é uma espécie de pecado original, né? Onde você teria, de fato, constituído, né? um modo de viver, né? Um way of life, que na realidade tem a ver com essa lógica que é a da permanente expropriação dos trabalhadores, né? Ele vai dizer, a expropriação dos trabalhadores não é um processo natural, ele é historicamente criado, e ele na verdade foi historicamente criado no capitalismo, porque essa expropriação já acontecia de outras formas, mas em favor de uma coisa que é, na realidade, a realização desse trabalho abstrato, né? Ou seja, é preciso colocar toda a humanidade, né, numa lógica que é de a produção do lucro, o tempo todo, de maneira redivida. E por isso que ele fala uma coisa chamada colonização sistemática, né? Ele vai dizer, a colonização tem que ser sistemática. Por quê? Porque ele vai, ironicamente, como muitas vezes ele faz, dizer, ninguém abriria mão de suas terras, ninguém abriria mão da possibilidade de ser autônomo, ninguém abriria mão, digamos assim, de fato de ter condições de criar, para poder entregar tudo isso para um proprietário, né? Então é preciso que você crie formas jurídicas, é preciso que você crie uma violência, eu diria, que na realidade, de certa forma, é legitimada na figura do Estado, fundamentalmente, tá certo? E, ao mesmo tempo, é preciso que você crie também um processo de consentimento que está no campo das ideologias. Então, o Marx vai ser muito claro ao dizer o seguinte, tudo isso constitui, de certa maneira, né, subjetividades, certo? Ou seja, as pessoas, na realidade, passam a se pensar como coisas. Elas, na realidade, passam não mais a se ver como seres humanos, mas como máquinas, né? E elas passam a ver tudo, de certa forma, cindido. Ou seja, todas as unidades da vida são cindidas.
essa cisão da vida e das possibilidades de realização do humano, elas, portanto, no meu entendimento, são os elementos fundamentais levantados por esse pensador. E aí que está radicado o debate sobre a questão do fetiche da mercadoria, né? Ou seja, nós sempre vemos as coisas do ponto de vista de uma perspectiva que é positiva, né? No sentido, digamos assim, de buscar uma certa harmonia, de buscar a progressão contínua das coisas, né? De pensar no sentido evolutivo. E o que o Marx está propondo, na realidade, é exatamente que nós pensemos o negativo de tudo isso. O que é o negativo desse capital? Quer dizer, quais são todas as possibilidades destrutivas que não aparecem à nossa frente, né? E é por isso que ele vai dizer, olha, se porventura o mundo fosse tal como ele se apresenta para a gente, não seria necessário nem ciência nem filosofia. Então, por que nós fazemos ciência e filosofia? Exatamente para mostrar aquilo que muitos não conseguem ver. Esses segredos, eu diria, né, bastante íntimos do capital, né? E essas coisas invisibilizadas, né? Esses processos efetivos de negação do humano na realização, eu diria, da própria humanidade. Então, esse conjunto de coisas, do ponto de vista do olhar, né, para o mundo, que eu acho fundamental. Então, no momento que nós vivenciamos, isso se torna importantíssimo, porque, por exemplo, agora nós temos aí, como diz o próprio Kurtz, né, e o Grupo Êxito, nós temos uma sociedade que vive uma escravidão por dívida. Não é isso? Dívida de todas as maneiras, certo? Dívida de cartão de crédito, certo? As dívidas mais comezinhas, digamos assim, com agiotas de todo tipo, desde o agiota da esquina até o grande agiota internacional, certo? E as pessoas muitas vezes não compreendem por que vivem essa condição, né? Mas a dívida, o processo de endividamento, é uma lógica de expropriação permanente para manter os trabalhadores, ou para manter trabalhadores indígenas, mulheres, negros, periféricos, nessa condição que é uma condição subalternizada de maneira permanente, né? Então, esse é que é o grande nó que nós temos que, de alguma maneira, desatar, né? E não sei se eu estou me alongando muito nessa Não, conversa. a ideia é essa, imagina. Eu acho essa questão tão importante, né, Manuel, porque quando a gente é um processo ainda, claro, em andamento, né, mas a gente já tem muito mais clareza. Eu me lembro que no começo da minha graduação, e a gente está falando de 2001, 2002, eu me lembro, inclusive, de estar num espaço com o Rui Moreira, da geografia, né, um professor da geografia muito conhecido da nossa área, e aí a gente estava começando um debate sobre aqueles autores que estavam começando a dizer que a gente estava começando a viver o protagonismo do capitalismo financeiro, numa ideia, inclusive, do capital financeiro vinculado a empréstimos para consumo, né? Então, não é só questão mais de bolsa de valores, a gente está falando de um espectro do cotidiano, né, Manuel, onde, de fato, eu me lembro da gente, nesse dia, alguém falar assim, olha, eu estava comprando um carro e aí eu fui assinar o contrato com a Fiat e aí tive a feliz ideia, a importante ideia de ler o contrato, não só ler o contrato, mas ler aquelas imagens de margem, assim, as logos, né? Uhum. E aí quando eu me atentei, estava uma logo Fiat grande, mas estava escrito assim, banco, pequenininho banco, né? Era Banco Fiat. E aí eu tive a ideia de chamar, olha, mas eu estou comprando a Fiat, ou o que é Banco Fiat e tal? Não, é o Banco Fiat, a gente tem um banco próprio e tal. E aí você começa a ter na época, né, na mesma época, né, Manuel, uma coisa que as pessoas enxergam um pouco individualizadas, como tudo isso que você trouxe, como a dívida se fosse um processo individual, né? Essas casas Bahia, essas Ricardo Eletro e tal, onde as pessoas compram em 12 vezes, 13 vezes, e aí teve uma virada onde antes sempre era um incentivo para você comprar à vista pagando menos. De repente você tinha um incentivo as pessoas comprarem parcelando
e obviamente um juros embutido sem você perceber e tal. Então tudo que você comprava era cartão de crédito com juros, era, como você já trouxe muito bem, né? E então isso vai sendo transformado numa experiência mais cotidiana das pessoas, né? O envolvimento com pagar juros, então você já tinha, né, a mais-valia vinculada ao salário, do pouco que você ganhava, você perdia no pagamento de juros. No final das contas, você precisava de um empréstimo e voltava a ficar refém dos juros de um empréstimo. Então, eu acho esse tema tão fundamental, vinculado ao fato de que, obviamente, a gente teve avanços, né, nos governos mais populares recentes, a gente sabe dos avanços que têm que ser ditos, e um dos gargalos mais debatidos é o gargalo de uma sociedade vinculada a um projeto de acesso ao consumo, né? Também teve a ver com acesso a crédito para consumo. Como é que você vê essa questão? Essa ampla Então, questão. parece que nós vamos ter que entrar aqui num debate um pouco acerca do que foi o papel do PT nos últimos anos Pode aqui também, no Brasil, claro, faz né? parte. Ou eu diria de uma concepção de como administrar a crise do capitalismo, né? Então, vamos lá. É importante lembrar que o capitalismo, embora seja um sistema universal, né, ele, na realidade, se compõe de processos de informação singulares nos diversos lugares do mundo, né? É um processo de constituição, ao mesmo tempo, desigual e combinado, certo? Isso pode ser encontrado em pensadores como Leon Trotsky, que isso, de certa forma, foi adaptado para autores como David Harvey, que já se tornou conhecidíssimo não só de geógrafos, mas de muitos não geógrafos, para falar de um universo aí maior, quando ele fala de um desenvolvimento histórico-geográfico desigual, né? Mas o processo de constituição do capitalismo, portanto, ele é um processo que se constitui universalmente a partir de um conjunto de singularidades nos diversos estados nacionais que foram, portanto, sendo formados ao longo desse processo, né? Então, no caso do Brasil, né, e é importante compreender isso dentro do que é, na realidade, eu diria, a divisão internacional do trabalho, certo? O Brasil sempre ocupou um lugar que foi um lugar de produtor de commodities, né? Ou, para dizer de outra maneira, simplificando, ou de produtor de produtos primários, né? Ou de produtos minerais, certo? Fosse ouro, fosse prata, fosse xisto, fosse bauxita, o que quer que seja, ferro, né? Ou produtor, né, de produtos agrícolas, fosse cana-de-açúcar, fosse café, fosse soja. Quer dizer, a condição, digamos assim, do Brasil, do ponto de vista da visão internacional do trabalho, era de ocupar esse lugar, né? E as nossas frações de classe, né? O Wilmar de Matos fala das classes senhoriais no século XIX, porque ele não pode falar ainda de uma burguesia de fato constituída, mas as nossas frações de classe, que eu não quero usar o termo elite, porque o termo elite é um termo que foi criado por Pareto e Mosca exatamente para se contrapor à noção de classe, para pensar a sociedade mais numa perspectiva estamental, e não, digamos assim, de classes antagônicas fundamentais que têm projetos de sociedade distintos. Então, assim, as nossas frações de classe dominante aqui no Brasil, elas são supercolonizadas e subordinadas. Elas nunca tiveram um projeto de se tornarem uma espécie de burguesia autônoma. Imagine que o Brasil tem 42 bilionários apenas, né? E que eles efetivamente não querem mudar a situação. Tanto é que a pandemia e os momentos de crise no capitalismo são momentos onde há um processo muito grande de transferência de valor dos mais pobres para os mais ricos. Só para nós termos uma ideia, esses 42
bilionários brasileiros lucraram 34 bilhões nos primeiros 4 meses, né, da pandemia aqui no Brasil. Então, a condição do Brasil, digamos, em nível de mundo, é exatamente essa de termos, né, frações de classe que não desejam de forma nenhuma que haja um processo de desenvolvimento capitalista nos moldes clássicos. Não é por acaso que o Florestan Fernandes, já muito lucidamente, dizia, correto, que nós temos um processo de formação de uma democracia inacabada, de uma burguesia nacional que não se conformou de maneira plena. Né? Por isso, uma sociedade bastante autoritária e bastante violenta. Não é? Então, quando hoje nós vemos as milícias que atuam para o governo Bolsonaro, quando nós vemos, na realidade, um projeto, eu diria, dessa jagunçagem organizada em torno do que é a militarização das relações sociais, e essa violência estúpida que, na realidade, coloca, eu diria, arma nas mãos de crianças, se possível for, um pouco, aí no caso do American Way of Life, no fundo, esse grau de subordinação ele está vinculado a um projeto muito bem acabado, um projeto muito antigo, de fato, se manter colônia, certo? O tanto quanto for possível. Então, qual foi o projeto do PT? O projeto do Partido dos Trabalhadores foi, na realidade, fazer aquilo que a burguesia era incapaz de fazer. De que essa burguesia, digamos assim, mal formada, ou essa burguesia de caráter colonizado, ou na realidade que sabe que a sua posição, na realidade, vai ser sempre essa que ela defende, o que o PT propôs foi uma modernização do capitalismo, ou seja, que na realidade as condições de produção melhorassem significativamente, né, de que de alguma forma houvesse um processo de acumulação interna que fosse bastante razoável, e que essa riqueza ela fosse em parte socializada com também os trabalhadores. Né? Então, no período do PT, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro como nesse período. Os lucros extraordinários do Bradesco, do Santander, do Itaú foram fenomenais, mas, por outro lado, o PT conseguiu inserir, né, uma camada fantástica da população em níveis básicos de consumo. Quer dizer, nós não estamos falando aqui, eu diria, de coisas que são supérfluas. Eram coisas que eram fundamentais. Pessoas que não podiam... É muito relevante, né? Que não podiam comer carne, que não podiam, digamos assim, ter acesso a derivado de leite como iogurte ou queijo. Pessoas que não tinham isso na sua dieta, né? Não foi só, digamos assim, poder andar de avião, não foi só poder ter acesso à universidade, que ainda foi um grupo muito ínfimo. Quer dizer, não foi só isso, foi, no fundo, o acesso ao que era básico. Né? Só que o equívoco foi exatamente pegar uma população que estava ou na condição de miséria ou extrema pobreza e transformar essa população em uma população que também queria consumir, certo? Que também queria ter uma capacidade grande de consumo e que anteviu nessa possibilidade, digamos assim, a necessidade de consumir cada vez mais. Então, ao invés de alguma maneira, formar uma classe trabalhadora que tivesse consciência de que o processo não podia parar aí, tinha que ir adiante, não. Formou, de certa forma, uma classe média baixa, né, de algum modo conservadora, porque ela queria continuar consumindo, tá certo? Já não se via mais como classe trabalhadora, porque agora podia ter um cartão de crédito. Né? E aí, o que acontece? Num dado momento, com a crise que se deu em nível mundial, tá certo? Fundamentalmente, eu diria, a partir de 2008, tá certo? Com a crise do subprime, o capitalismo começou a, eu diria, ir buscar, né, a poupança presente e futura dos trabalhadores em todos os lugares onde pudesse. E também fez isso aqui no Brasil. Então, por exemplo, o golpe de 2016 e todo o processo que levou, digamos assim, a tentativa de desmantelamento do PT não tem nada a ver com a corrupção, que é uma coisa que as classes senhoriais, as frações de classe burguesa no Brasil sempre fizeram muito bem, né, à luz do dia, né, como nós vemos agora desse governo fascista do Bolsonaro. O problema fundamental
é que, na realidade, era preciso desmantelar qualquer organização dos trabalhadores. Então, assim, o ódio não é contra o PT. O ódio é um ódio de classe contra os trabalhadores. Por outro lado, e contraditoriamente, o que o PT fez, que garantiu que houvesse, na realidade, uma inserção social muito grande, tá certo? Inclusive de pautas, que eram pautas que tiveram muito tempo fora, né? Pautas como a pauta das cotas, pauta como, por exemplo, o acesso, eu diria, a determinadas condições de formação, boa parte da população não tinha, isso não vai ser desmontado facilmente. Né? Isso não vai ser desmontado muito facilmente. Né? Ainda bem. Mas, por outro lado, tá certo? O PT também demonstrou que não tem saída por dentro do sistema. Isso ficou claro, quer dizer, não, se pode até, eu diria, de alguma maneira, lutar por dentro da lógica do Estado, mas não se pode permanecer lutando por dentro dessa lógica, porque os limites a gente já conhece, certo? Ou seja, a hora que eles querem, eles invadem nossas casas, né? Eles prendem, digamos assim, um ex-presidente da República de maneira absolutamente arbitrária, que a prisão do Lula foi uma prisão política. Foi, né? de fato. Concordo. Então, assim, não tem saída parlamentar, nem tem saída por dentro da lógica do capitalismo. Né? Isso ficou demonstrado. Não tem política de aliança de classe que funcione. Tá certo? Não há, isso não existe. E essa é a grande lição histórica que nós temos que aprender com o que foi o governo do PT. Então, assim, foram fundamentais as inserções que foram feitas, a ampliação das universidades, dos institutos federais, da capacidade das pessoas de terem um mínimo de dignidade, tá certo? Eu diria de um certo reforço de alguns players internacionais, né, do ponto de vista de um projeto da burguesia, como é o caso da JBS, por exemplo, como foi o caso das grandes construtoras, quer dizer, se tentou de alguma maneira, né, impulsionar um projeto da burguesia. Agora veja, os trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores é um partido que impulsionou o projeto de uma burguesia para ficar com parte do que sobrava. O que chegou de política social era parte do que sobrava. Agora, para nós termos uma ideia do que nós temos hoje, só para concluir minha fala nesse momento, pode ficar à vontade. Veja só, o governo do PT e da Dilma criaram cerca de 350 conselhos. Tá certo? Correto? Salvo engano. E desses hoje não há nem 50 direito. Eles foram praticamente todos extintos. E nós temos uma regressão agora de viés fascista, né, evidenciado em muitos episódios do nosso cotidiano, seja no caso daquela garota de 10 anos que foi estuprada, seja no caso do rapaz do entregador de Valinhos que foi humilhado lá pelo senhor que disse que ele nunca seria o que eles eram, certo? Seja por um caso que aconteceu agora em Fortaleza, em que um vendedor de frutas teve a sua banquinha destruída por um policial militar. Uma venda, né? Então, de alguma maneira, né, o fascismo, que parece uma coisa nova no Brasil, porque, na realidade, assim, isso foi inventado na Itália no começo do século XX, mas o fascismo, que parece uma coisa, na verdade, é uma coisa antiquíssima, que diz respeito à própria formação autoritária da sociedade brasileira. Uma sociedade que foi consubstanciada pela lógica da escravidão, do trabalho, eu diria, compulsório, né, marcada a ferro, tá certo? E que um setor dela deseja continuar que os outros sejam escravizados até os dias de hoje, ela já é por essência, fascista. Então, o fascismo não é um evento, eu diria, digamos assim, que pode, apenas pela denominação, por um momento histórico específico, né, do totalitarismo, ter aparecido num dado lugar específico como a Itália, né, ou a Europa. Não, ele é resultado de uma lógica violenta que é própria do capitalismo. Né? Lembrando de novo o Robert Kurz, a razão do capitalismo é uma razão sangrenta. É uma razão sangrenta. Precisa de guerras, precisa de permanente destruição, precisa de aniquilar aqueles que se opõem a... Aí eu diria para você, voltando ao começo da nossa conversa, né? Isso é que é ortodoxia. Esses caras não vão abrir mão nunca. Percebe? Perfeito.
Eu me lembro de um texto do Gramsci que eu li do cárcere, uma carta, né, em que ele dizia, uma frase nuclear hoje, né, ele dizia, o fascismo para o capitalismo italiano é uma limpeza de terreno, né, e ele na prisão, né, ele como talvez o pensador mais importante italiano da esquerda naquele momento, né. O fascismo, na realidade, essa frase do Gramsci é muito bem lembrada por você, porque o fascismo digamos assim, historicamente, ele é contra-revolucionário. Quando é que o fascismo aparece? Ele aparece exatamente nos processos de contra-revolução. E a Rosa Luxemburgo diz uma coisa muito importante ali. Isso que é uma revolução? A revolução, essa imagem eu acho linda. É como se fosse um trem que sobe uma montanha. Se ela não consegue cruzar o cume da montanha, descarrilha. E as consequências são terríveis, como foram na Alemanha da própria Rosa Luxemburgo, tá certo? Em que o grupo Spartacus foi completamente todo assassinado, destruído, né? Desmembrado, percebe? Então, é um pouco essa situação que nós vivemos, né? É por isso que os trabalhadores precisam ter consciência, quer dizer, no fundo, todos os oprimidos, os trabalhadores, os que são da periferia, precisam ter consciência disso, que nós vivemos uma situação, né, aí margeado pela lógica da necropolítica que nós temos hoje, que no fundo é isso que está também sendo posto, né, e a gente precisa ter clareza disso, né, ou na realidade, para usar a palavra clareza, ter muita nitidez do significado desses processos hoje. Fundamental. Então, super importante. Eu fiquei pensando numa coisa, Manuel, que você trouxe. Eu tenho dialogado bastante com as reflexões do Benjamin, dos anos para cá. Não só com Benjamin, né? Eu gosto muito da Rosa. Tem vários pensadores relevantes para a minha perspectiva atual de ver o mundo, né? Nesse campo, como se trouxe. Eu acho que uma das críticas que mais me interessa no Benjamin há alguns anos, eu acho ela muito atual, é uma crítica profunda à social-democracia, enquanto uma interpretação linear de mundo, né? Enquanto uma ideia de conciliação e uma ideia linear do que pode ser a construção do futuro, de um futuro diferente. E eu fiquei muito pensando uma época que eu acho que para quem é de esquerda, vamos dizer assim, é impossível não apoiar um projeto que se chame assim, combate à pobreza. Né? O combate à pobreza brasileira, como você bem trouxe, era fundamental, porque você falou muito bem, quando a gente está falando de ganho de consumo, né, que não poderia parar aí, mas quando a gente fala de ganho de consumo, ficar atento ao que é esse consumo. Né? Trabalhei tanto tempo com o Vale do Jequitinhonha, tem parceiros lá, a gente está falando de uma outra coisa diferente do que alguns acham que é simplesmente consumir, agora eu quero consumir carros. Mas uma questão que me interessa no Benjamin é porque se você não apresenta uma proposta de reinvenção, de ruptura estrutural, me parece que se você não combate a pobreza também combatendo a riqueza, não no sentido de votos de pobreza, mas de combate da desigualdade explicitamente, não resta muito para esses grupos que passam a ser incluídos, né? Eles não estão se incluindo, eles estão sendo incluídos, e parece que não resta muito a não ser sonhar em se tornar uma classe média, sonhar com um sonho que é o que está dado, né? O que é possível naquele processo estruturante e tal. Então, me parece que há uma discussão muito rica, né, Manuel, num campo do marxismo, a partir do pensamento do Marx, que vai estar no Benjamin, que me parece que está na Rosa, no que me interessa muito da Rosa, que é o capitalismo é sempre uma relação do capitalismo com o que está fora do capitalismo, em processo, a partir do que ela vai discutir sobre o imperialismo. Né? Então, esse avanço constante que você chamou a atenção no começo, da colonização constante, né? Misturado com o que você trouxe tão bem, com a partir da ideia da desigualdade, do desenvolvimento desigual combinado, né? Do que é a burguesia brasileira, né? Eu acho que, não sei como é que você vê, mas assim, com tanta dificuldade de entender o mundo com nitidez, como se diz hoje, uma coisa que está me parecendo, talvez, assim, não dá para pegar, não dá para saber para onde vai, queria te ouvir pensando isso, me parece que tem um grupo muito significativo do que a gente poderia chamar de classe trabalhadora, né?
aqui, a partir daqui, que eu concordo profundamente, independente de todas as suas diferenças na interseccionalidade, me parece ter uma parte dela que, como nunca antes, tal parte pelo que foi os avanços do período do PT, e parte pelo que é de retrocessos inimagináveis que a gente não imaginava acontecendo agora. Me parece ter alguma coisa que fica um pouco mais lúcida, mais nítida, numa parte da classe trabalhadora brasileira do que é essa burguesia brasileira e dos seus limites. Você enxerga isso? Também com essa arrogância em cenas pontuais, mas que hoje são filmadas e compartilhadas, ou seja, me dá uma sensação de que tem uma parte da classe trabalhadora brasileira que está perdendo o respeito por essa burguesia, se mostrando uma burguesia que não conseguiu dar conta nem dos poucos passos que a classe trabalhadora brasileira deu, que se mostra... O Safatli fala muito bem no momento que eu vi um debate dele outro dia, falando assim, a gente felizmente começou a entender que não há racionalidade na burguesia brasileira se a gente pensar nessa lógica de caminhar para um avanço progressista, porque senão não faria sentido, como se desse o golpe, tudo que aconteceu que desmantelou economicamente o país, no caminho que ele ganhava, não para um socialismo, mas para uma reforma que seria positiva para o próprio capitalismo brasileiro, né? Como é que você vê a classe trabalhadora enxergando isso tudo hoje, como nunca antes, talvez, apesar do debate ideológico? É muito interessante as questões que você levanta, porque eu vou falar alguma coisa que às vezes causa urticária em algumas pessoas, mas assim, para mim, o único partido social-democrata no Brasil era o PT. De fato, porque uma crítica dupla, né? a sua base social era uma base social formada no movimento sindical, fundamentalmente, quer dizer, que é uma das coisas que é importante para pensar a social-democracia, tá certo? Era um partido que, de alguma maneira, tentava constituir, num país de passado colonial como o Brasil, um certo Estado democrático de direito, numa perspectiva do Estado do bem-estar social, nos limites possíveis aqui existentes, certo? E que fez isso mediante um pacto, uma aliança de classe. Ok? No momento de crise do capitalismo, que era necessário administrar essa crise. Ou seja, era preciso, de certa forma, conter a capacidade revolucionária dos trabalhadores. Né? Ou seja, de alguma maneira, quer dizer, isso significou também um anteparo a certos avanços no outro sentido. Né? E aí o que eu digo para você é o seguinte, a classe trabalhadora que tem consciência de que é classe trabalhadora, tá certo? Porque também tem essa, como você muito bem diz, essa interseccionalidade, por exemplo, nós somos professores universitários e nós somos trabalhadores. Perfeito. Mas nós não podemos comparar o trabalho que nós fazemos ao trabalho que faz alguém dentro do ANINA, que o sujeito passa 12 horas por dia, ou dentro da unidade fabril, né? Ou, na realidade, alguém que, digamos assim, trabalha no comércio durante 10, 12 horas, né? Sofre todo tipo de assédio, tá certo? Não dá para comparar, digamos assim, a condição de trabalho que todos nós temos de maneira muito distinta. Né? É por isso que é mais fácil para os trabalhadores mais empobrecidos e mais explorados, inclusive, se verem como trabalhadores, tá certo? Do que para os professores universitários, que muitas vezes acham que eles, na realidade, não são trabalhadores, que eles não recebem nem salário, eles recebem proventos, e que eles fazem parte de uma espécie de casta intelectual que, de alguma maneira, né, não tem consciência de classe nesse sentido. Né? Mas o que é importante na questão que você levanta? É que, de alguma maneira, esse projeto de inserção do capitalismo a partir da perspectiva do consumo, ela foi fundamental exatamente para reforçar o fetiche da mercadoria, para reforçar, digamos assim, essa ilusão na fantasmagoria que é apresentada por essa forma subjetiva de vida, né, onde tudo está vinculado, eu diria, ao processo de reprodução do valor. Certo? E aí, não basta que o caos se estabeleça. Não basta que os trabalhadores sejam expropriados do modo como estão sendo,
para que eles ganhem essa consciência, né? Tem uma passagem que eu gosto muito de repetir, que é do grande Machado de Assis, que nós já falamos aqui, que é lá a história, né, do Prudêncio, na relação dele com Brás Cubas, né? Lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Prudêncio, que desde criança, na realidade, foi dada como um brinquedo para o Brás Cubas, que o Brás Cubas, digamos assim, usava para montar como se fora cavalo, porque desde criança o Brás Cubas deveria aprender a ser senhor, não é? Senhor de escravizados. E aí, quando o Prudêncio, na realidade, cresce e se torna já de idade, o Brás Cubas resolve um belo dia dar a alforria do Prudêncio e lhe dá algumas patacas. E a primeira, né, ação do Prudêncio, qual foi? Foi o de comprar um escravizado. Né? Que é, na realidade, nada mais nada menos do que a reposição da dialética do senhor e do escravo do Hegel. Né? Também na discussão freiriana do pedagogia do oprimido também, né? Misturada. Na realidade, a pedagogia do oprimido está baseada exatamente nessa discussão. Claro. Então, hegeliano, marxista. Citação do Freire. Exato, a pedagogia do oprimido. Então, assim, tem uma questão que é: o senhor reside no escravizado. Muitos escravizados, na realidade, desejam se tornar senhores também. Não é por acaso que um setor expressivo dos trabalhadores votou nesse governo. Embora essa eleição tenha sido uma fraude total, manipulada pelos meios de comunicação de massa, pela mass média, por Globo, por Folha, por Estadão, né? E pelo judiciário também, né? Exato, pelo judiciário, que na realidade é uma espécie de, eu diria, hoje tem um papel fundamental nesse estado de exceção, que nós de alguma maneira estamos vivenciando, né? Mas você teve um setor expressivo da população, manipulada e tudo mais, que votou, né? Escolheu o governo fascista. Então, existe uma base, pode ser, como diz um comediante da Porta dos Fundos, aí pode ser a 30% Holândia, tá certo? Ou seja, uma base de 30%, mas existe uma base de apoio ao fascismo, né? Tanto é que hoje os governos de extrema-direita, eles estão fortalecidos em diversos lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Hungria, na Turquia, tá certo? Em alguns países do centro da Europa, em alguns países da antiga União Soviética. Quer dizer, então você tem hoje uma situação que é resultado também dessa crise global do capitalismo, que tem no Brasil as suas singularidades. Então, o que eu diria para você é que não necessariamente os trabalhadores vão reagir numa perspectiva revolucionária. Eles podem reagir como reagiram, numa perspectiva até reacionária. Agora, quem é que vai propor que eles podem efetivamente ir para um outro patamar do ponto de vista da construção histórica, né? Aí é uma tarefa que eu acredito que é nossa, né? Que é, eu diria, dos partidos políticos, dos sindicatos, dos movimentos sociais diversos, que é jogar isso que nós temos como condição real num patamar mais avançado. Então, a pergunta talvez seja: quais são as nossas grandes tarefas, né? Ou seja, uma desilusão não gera uma revolução. Um processo de queda desse não gera uma revolução, né? Mas, então, Então, assim, por outro lado, é importante defender a manutenção do Partido dos Trabalhadores, é importante fortalecer a luta dos trabalhadores nas suas mais diferentes frentes e batalhas, mas é preciso compreender que não tem aliança, não dá para fazer nenhum pacto, certo? E também não dá para realizar nenhum processo só em nível nacional. Quer dizer, não dá para a gente fazer uma revolução no Brasil e achar que Queria te ouvir, ótimo. Se quiser desenvolver um pouco essa discussão, né? Eu acho que uma das contribuições, que a gente não precisa dizer que é da geografia como uma fronteira, mas de um pensamento geográfico sobre o mundo, né? Eu acho que está uma das contribuições centrais. Uma delas, eu acho, é essa discussão da escala, da transescalaridade, da multiescalaridade, da complexidade disso hoje, né?
dessas lutas. Eu acho que isso não é de hoje, eu sempre falo isso para os alunos. Você já tem lá no manifesto, né, comunista, dos avanços civilizatórios que o Marx e Engels viam em relação ao capitalismo e as suas tendências a uma certa globalização do mundo era o que eles chamaram de superação da tacanhice nacional, né? Eu sempre gosto de usar esse termo. Então você tem uma integração, mas de fato há os pensadores contemporâneos que mostram que o capitalismo acaba não conseguindo cumprir esse papel, nem sequer esse papel, porque no desenvolvimento das economias nacionais, como você bem falou antes, né, Manuel, nos momentos de crise a gente tem instabilidades que vão, entre outras formas, se realizar no nacionalismo exacerbado, como se deu nos próprios fascismos em momentos de crise, né, como a gente tem vivido. Mas você tem um outro lugar hoje no mundo, a partir também das integrações dos lugares, e das pessoas, dos povos, a partir também do desenvolvimento tecnológico, né, você tem uma conjuntura hoje, né, e um mundo estruturado hoje numa perspectiva que é muito difícil de se pensar queria te ouvir como é que você pensa isso, um processo que seria nacional. Então, você falou muito bem da Alemanha, né, então a gente tinha uma Revolução Russa que era entendida como, assim, a próxima bola da vez será a Alemanha, havia uma convicção nisso, né. Infelizmente, inclusive, não foi na nossa visão, né, mas hoje talvez é muito difícil de pensar isso dentro de escalas nacionais, né, Manuel? Há eu gostava da discussão do Milton sobre uma humanidade que agora em si está se realizando, né? Que antes ela era só um esboço, algo do tipo. Como é que você vê isso hoje? Então, assim, o marxismo o Marx como atualidade, o pensamento do Marx, que nos ajude a pensar também nessa lógica, porque ele sempre pensou para além da tacanhice nacional, né, essa revolução, essas transformações numa escala mais ampla, né? Então, é muito interessante você levantar isso, porque tem um texto do David Harvey, que eu gosto muito, o espaço como palavra-chave, né? Já que você falou aí na questão da escala, em que ele vai levantar a ideia de que o espaço, ao mesmo tempo, ele é absoluto, ele é relativo e ele é relacional. E ele vai dar como exemplo disso, né, o que aconteceu em 1989, na Praça da Paz Celestial, na China. Né? Aquela cena que ficou gravada na memória de muitos de nós, pelo menos na minha memória, que já tenho 52 anos, ficou muito marcada a cena do professor que fica na frente dos tanques, né? E os tanques vão tentando, de certa forma, desviar dele, e ele vai confrontando. Então, ali tem eu diria, uma medida de escala visual muito interessante, né? O homem diante de uma fila de tanques que pode esmagá-lo como se ele fosse um inseto, né? E ele se mantém super forte e confrontando, digamos assim, o Estado chinês, né? Portanto, ele não confronta só os tanques, ele confronta o próprio Estado chinês. Mas aí o Harvey vai pegar essa imagem e vai dizer que aquilo aconteceu num espaço absoluto, aconteceu ali na Praça de Pequim, certo? Mas que tinha repercussões, que eram repercussões, digamos assim, que extravasavam em muito a Praça da Paz Celestial e que diziam respeito a questões internas da China. Mas que, de alguma maneira, não diziam respeito só a questões da China, diziam respeito ao próprio redimensionamento do capitalismo no mundo que nós vivemos hoje. Para lembrar aí o Giovanni Arrighi, né, que está exatamente falando num dos livros dele que Adam Smith agora está em Pequim, né? Porque as taxas, digamos assim, de extração de mais valor nas últimas décadas tiveram índices elevadíssimos exatamente na China. Quer dizer, a China sustentou nos anos 90, 80, 90, 2000, praticamente a queda, eu diria, do crescimento das taxas de lucro nos diversos outros lugares do mundo, transferindo, eu diria,
aquilo que era acumulado na China para o restante do mundo como um todo. Né? E agora a China, de certa forma, conseguiu compor o parque tecnológico, na realidade se tornar, talvez, quem sabe, o novo centro da economia global nos próximos anos. A epidemia, de alguma maneira, é uma demonstração clara disso. Mas eu estou fazendo esse movimento para dizer que o Hagen, nesse texto, faz uma relação muito interessante entre o espaço absoluto como valor de uso, o espaço relativo como valor de troca e o espaço relacional como valor. Ele faz uma associação dessas leituras de espaço ou dessas dimensões possíveis de pensar o espaço do ponto de vista epistêmico, né? Para exatamente pensar que, de certa maneira, essa sociedade que se constitui, né, sobre o valor, ela está baseada exatamente, eu diria, numa perspectiva que é a desse processo de produção do espaço em escala universal. Né? E aí, isso reforça aquilo que o Marx já havia dito, né? Que é exatamente essa totalidade do ser social, quer dizer, as nossas vidas todas estão atadas. Então, você que trabalhou em Diamantina, né? A vida dos camponeses de Diamantina estão vinculada, por exemplo, à vida dos japoneses que trabalham numa empresa como a Toyota, dos chineses que trabalham de fraldão para poder não ir ao banheiro, tá certo? Montando lá determinados tênis para serem vendidos por trabalhadores do comércio de uma cidadezinha qualquer dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que isso está vinculado, tá certo? Aos trabalhadores de Quixeramobim, no Ceará. Então, essa vida está atada exatamente porque existe uma coisa chamada trabalho abstrato, que é a transformação de todos esses trabalhos concretos, certo? Que produzem, num dado momento, né, o que é necessário para a humanidade, seja para o estômago ou para a fantasia, mas que, de certa maneira, eles desaparecem como num passe de mágica, se tornando uma coisa só. Ou seja, se tornando, digamos, uma coisa, uma massa que nós não conseguimos classificar. Então, todos os trabalhos se tornam um trabalho só, que é o trabalho abstrato, que é o fundamental a esse processo. Então, nós já estamos com as nossas vidas atadas. O problema é que, como nesse processo de ter as vidas atadas, nós pensamos como fazer o processo evolucionário. Então, eu acho que há alguns elementos importantes de uma organização que tem que ser uma organização que não pode ser em nível das fronteiras internas, não pode ser pensada como uma espécie de nacional-socialismo. A gente já viu isso falhou em muitos lugares. Foi um projeto, digamos assim, de um marxismo que era antimarxista, que foi o stalinismo, tá certo? Denominado por alguns de marxismo-leninismo, tá certo? Que era a ideia de você ter um partido comunista em cada um dos lugares para realizar uma espécie de revolução interna, burguesa. Isso é impossível, né? A partir de uma tática, que é a tática das frentes únicas. Outro equívoco também, porque isso foi lido como se todas as conjunturas fossem as mesmas. Então, o momento que nós vivemos hoje é muito distinto. E ele exige, portanto, uma outra construção de unidade política, né? Que passa por uma tessitura bastante complexa, mas que, de certa forma, ela contraditoriamente já foi realizada pelo próprio capital. Eu diria, talvez, só para caminhar um pouco num certo sentido, que não é casual que as grandes manifestações de rua que nós temos tido durante a pandemia tenham sido feitas pelos uberizados. Ou seja, por aqueles que são não apenas trabalhadores, mas precarizados, um grau de precarização fantástica. Né? Por quê? Porque há uma coisa insustentável para o capitalismo hoje. O capitalismo hoje não consegue remunerar nem o Estado que exerce a violência de maneira legítima, sob muitos aspectos. Tem que desmontar até isso. E é por isso que a uberização, para todo mundo, os professores acham que não vai chegar para eles, certo? Mas essa coisa de você receber, digamos assim, um chamado para dar aula daqui a 1h30
já foi um projeto pensado por uma ex-reitora da Universidade de São Paulo, secretária, né, de Educação de Ribeirão Preto. Ela chegou a pensar nessa possibilidade lá. Então, a tendência, na realidade, é nós termos um processo de precarização ainda maior. Então, não é casual que hoje nós tenhamos o movimento do sem-teto, certo? Os movimentos dos precarizados, os movimentos dos desempregados, como parte, eu diria, de um projeto que é muito mais interessante do que aqueles dos que estão empregados. E no Brasil hoje, só para você ter uma ideia, isso é uma coisa que se repete em muitos lugares do mundo, né? No Brasil hoje, só cerca de 25 milhões de pessoas estão empregadas, num país que tem 200 milhões. Certo? Nós temos aí, eu digo isso da população economicamente ativa, né? Nós temos aí Impressionante esse dado, incrível. Nós temos aí um conjunto de 90 milhões de pessoas que estão fora do mundo do trabalho, ou, na realidade, estão fazendo atividades de modo precarizado, ou coisa que o valha. Essa não é uma tendência do Brasil, essa é uma tendência do mundo. Global. Então, esse também é um outro limite do capital. Quer dizer, por que é preciso que você tenha políticas de renda mínima? Que o PT incorporou com o Bolsa Família, que agora, na realidade, na pandemia, está sendo levado a cabo pelo Senado, não foi o Bolsonaro que criou, foi o Senado que obrigou, né? E tudo isso representa o quê? Uma forma de você, de alguma maneira, não criar processo de revolta social, não digo revolução, mas de revolta social generalizada, com saques, que era o que ia acontecer, tá entendendo? Saques, eu não digo só saques de supermercados, saques, inclusive, de outras residências, quer dizer, a população dizendo, poxa, ou a gente morre de fome, ou a gente morre, vamos para cima, né? Então, assim, por quê? Porque o capitalismo se desenvolveu a tal modo que não precisaria de todo mundo no trabalho. Quem precisa, na realidade, eu diria, de uma população que consuma, de alguma maneira precisa garantir também que essa população tenha recursos para fazê-lo. Mas as pessoas poderiam trabalhar muito menos, ter uma vida muito mais feliz, escrever poesias como nós escrevemos, publicá-las ou não, tá entendendo? Ter tempo para fazer coisas que fossem prazerosas, ou seja, fazer poesia é quase um crime nesse sentido, né? Porque você se sente alguém que tem tempo para isso, quando os outros não têm tempo, às vezes, sequer para se reproduzir do ponto de vista da sobrevivência cotidiana. Sim. Então, eu diria o seguinte, o capitalismo cria as contradições que, às vezes, possibilitam a unidade que os trabalhadores vão realizar, porque já atou a vida deles em função do trabalho abstrato, e possibilita que, efetivamente, nós tenhamos condições de pensar processos de transformação radical. Só que nós não podemos ficar meio caminho, não podemos propor alianças temporárias, né? Perfeito. O Safadi também, voltando nele, eu gostei muito de uma crítica que ele fez há um tempo atrás, tem muito a ver com o que você falou, que ele vai dizer assim, qual que é talvez a maior diferença do que a esquerda tem sido nos últimos anos, não só no Brasil, nos últimos 20 anos, e o que a extrema-direita se mostrou. Talvez ele falou, uma das grandes diferenças, entre muitas, é que a gente está vendo uma extrema-direita que ela prometeu e está cumprindo o que ela prometeu. Então ela leva a cabo, ela dá corpo a coisas que seriam inimagináveis, né? Ela realiza coisas, claro que ela tem tempo para fazer isso, ela tem, né, as frações de classes dominantes que as legitimam, mas ele quer dizer, ele deu um exemplo que eu me lembro do Syriza, né, e da dramática questão da Grécia. Então, mesmo quando a população da Grécia, num plebiscito, fala assim, vamos romper com a União Europeia ou vamos bancar alguns avanços, na última hora não deu conta, né, deu uma segurada, ou seja, tem uma hora que a gente vai precisar realizar coisas, né, botar a cabo um projeto concreto de avanços que sejam início e apontem para rupturas, né, para grandes questões. Então, eu gostei muito do que você falou, Manel, trazendo um pouco a discussão geográfica, também te passando a bola. Uma discussão que me intriga muito hoje é a discussão, como você falou, da China.
aquela ideia, né, do deslocamento. O deslocamento, não dá para aprofundar aqui, não vai ser uma aula, não é uma discussão aqui, né, teórica de aula, de aprofundar demais, mas refletir sobre isso. A ideia de que o capitalismo nunca resolveu suas crises, né, ele as deslocou geograficamente, a superacumulação vai sendo o tempo todo deslocada e tal. E me intrigava muito lendo Harvey, ele discutindo, dialogando com Marx, e genialmente, ele falando, né, que o Marx foi talvez o primeiro pensador que disse, olha, o mundo é finito, então uma hora isso vai ter fim. E que o Hegel, por exemplo, achava que era um processo meio contínuo e tal, e o Marx falou assim, vai ter fim. Aí eu, lendo isso que é fundamental na minha visão para pensar o mundo atual, aí você pensa assim, se a China cumpriu esse papel, será que alguns países da África não podem, de repente, com uma injeção tecnológica, um projeto capitalista global, cumprir esse papel? Outras áreas, aí eu ficava pensando, mas tem uma questão que esses autores apontam como central, que também tinha a ver com Milton, né? Porque quando o capitalismo chega numa escala praticamente global como chegou hoje, também todos esses lugares são impactados pelas crises quando elas estouram. Então não é. Então a gente tem um momento hoje, não sei como é que você vê, mas não dá para a gente fazer bola de cristal como você falou no começo, mas me parece que até quando e até onde esse capitalismo consegue ficar expandindo geograficamente suas superacumulações e crises, está batendo num lugar talvez que justifica inclusive uma necropolítica sem precedentes, né? Assim, como você colocou muito bem, e uma precarização quase absoluta de uma parte imensa da população global, né? Como é que você vê esses limites, inclusive geográficos, né? E que talvez a China tenha cumprido o último papel de expansão imensa do capitalismo para esse deslocamento da crise e tal. Essas questões que você levanta, primeiro, concordar com as reflexões que você faz para poder propor essa questão, essa pergunta. Mas há uma imagem, há um livro que eu li quando era ainda, eu diria, um jovem de 19, 20 anos, no começo da minha graduação, que me marcou muito profundamente, que é o livro do Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem. Né? E o Léo Huberman, no finalzinho do livro, né, ele faz uma alusão ao capitalismo, certo? Contando uma história sobre como os chimpanzés são capturados na Índia. Né? Se coloca dentro de uma espécie de coco, um torrão de açúcar, né? E os chimpanzés vão atrás de pegar esses torrões de açúcar e eles metem a mão na cumbuca, seguram o torrão de açúcar, né? E acontece que a mão entra livre, mas quando o torrão de açúcar está segura pela mão, ele não consegue, né, tirar a mão dele de lá. E é assim que eles são capturados. Então ele diz, no fundo, o que é que acontece? No capitalismo, eu diria, aqueles que efetivamente ganham com esse sistema são como esses chimpanzés que preferem morrer a largar o torrão de açúcar. Então não é por acaso que numa longa tradição de marxismos diversos, sempre se tenha colocado, né, duas opções que parecem assim as únicas possíveis nesse processo, que é a utopia ou a barbárie. Ou um processo revolucionário, socialismo, que cria uma outra sociedade, diferente dessa que a gente tem, que destrua as bases dessa, né? Ou então a tendência à barbárie. Né? A barbárie não é uma coisa para amanhã, a barbárie é o que acontece para hoje. Quer dizer, hoje, quando nós estamos aqui conversando, já morreram no Brasil 120 mil pessoas. Se for feito um levantamento, né, muito provavelmente, cerca de 100 mil ou mais eram pessoas
pobres, negras, trabalhadores da periferia, né, das grandes cidades. Ou seja, pessoas que não tinham condições, digamos assim, primeiro de ter resistência contra a doença, né? Ou seja, de estar com a imunidade elevada. E segundo, pessoas que não tinham condições de ter acesso ao tratamento que lhe permitisse, portanto, sobreviver. O nome disso é barbárie e genocídio, não tem outra. Num texto escrito por mim há algum tempo, eu defendi que a gente precisa desenvolver um dicionário das palavras incômodas, dessas palavras que os burgueses não podem se apropriar delas para ressignificá-las, né? Um dicionário das palavras que denuncia esse conjunto de coisas, Fundamental. outra possibilidade, né? Então, assim... A gente está conseguindo banalizar até o genocídio virótico, né, vamos dizer assim, né? Coisa impressionante para nós, né? Até mesmo para nós. Exatamente. E aí, assim, é muito decisivo pensar que um projeto, eu diria, utópico de construção de uma outra sociedade, uma sociedade socialista, não é um projeto para salvar a classe trabalhadora. Não é um projeto para salvar os indígenas, que agora estão sendo genocidados também. Já foram ao longo do tempo e continuam sendo, né? Não é para, digamos assim, eu diria, incluir alguns do mundo do consumo. Não. É um projeto de salvaguarda da humanidade. É um projeto que salve a humanidade. Porque todos nós, tá certo? Vamos, digamos assim, caminhamos para o abismo. Então, alguns autores, quando tratam, eu diria, da obra do marxismo, dizem o seguinte: se existe uma obra, tá certo, que tem um projeto humanitário, é a obra do Marx. Quer dizer, não é uma obra para uma classe, é uma obra para a humanidade. Agora, a única classe capaz de fazer esse tipo de movimento seria a classe trabalhadora, né? Não há outra, certo? Evidentemente, alguns podem levantar nessa perspectiva um tanto teleológica, né? Ou seja, de uma finalidade que é a finalidade da classe, alguns elementos que têm a ver com as determinações de que Marx sempre falou, que muitas vezes as pessoas entendem como determinismo e não como determinações da própria constituição do ser social, que há uma diferença radical entre uma coisa e outra. Mas, assim, nós não temos a menor saída, certo? Se continuarmos com a vida que nós levamos. A pandemia, de alguma maneira, demonstrou isso, né? E só para ir um pouco mais adiante nisso, tem um texto que me foi apresentado por um orientando meu, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o Fernando Molnar. Ele, inclusive, traduziu esse texto, deve ser publicado agora na revista GeoUSP, que é um texto do Neil Smith, né, cujo título é Não Existem Desastres Naturais, em que ele está falando do que aconteceu em New Orleans, quando o furacão Katrina passou por lá, né? E ele está dizendo que, o Neil Smith diz no texto que os cientistas avisaram à época o Bush do que aconteceria, né, com semanas antes, então daria para ter desligado toda a parte elétrica, daria para ter, na realidade, desligado toda a parte de tubulação das águas, daria para ter deslocado as populações, né? Ou seja, daria para ter evitado centenas de milhares de mortes e, ao mesmo tempo, preservado, né, parte do patrimônio que não teria pego fogo, que não teria sido inundado. Tá certo? Mas ele diz, por que isso não foi feito? Só porque o Bush era, digamos assim, tinha uma perspectiva anticientificista, como é o próprio da extrema-direita, não acreditar na ciência? Não. É porque, no fundo, o que eles gostariam mesmo era de que aqueles bairros mais vulneráveis, mais pobres, habitados pelos negros, no centro de New Orleans, ao largo da Bahia, eles não conseguiam, digamos, expulsar as pessoas de lá. O Katrina caiu como se fosse uma luva para matar essas pessoas ou expulsá-las de lá e garantir um processo, digamos assim, de grandes ganhos imobiliários. Aí ele fala, então, a reconstrução se tornou um grande negócio, né? Se construiu casarões, se destruiu o que estava lá, as pessoas não puderam voltar para suas casas,
foram deslocadas para áreas mais distantes, e aquela área que foi destruída pelo furacão tornou-se uma área nobre, altamente cara, voltada fundamentalmente para os turistas e para grandes ganhos de capital. Né? Então, não existe desastre natural. Os desastres, eles até podem provir da natureza, mas eles também são, efetivamente, resultado das relações sociais que nós temos. Né? Ao dizer isso, portanto, o que o Smith está propondo para a gente é o seguinte: o capitalismo sempre quer nos fazer acreditar que o que nós vivemos é natural. Tá certo? Não é natural. Então, é da natureza do capitalismo, do ponto de vista histórico, eu diria, crise. E crises, eu vou tentar caminhar para concluir por aqui, crises para o capitalismo não são um problema, são a solução. As crises são momentos de grande transferência de valor, tá certo? Dos mais pobres para os mais ricos. São grandes momentos de acumulação. E hoje, como o capitalismo não consegue resolver essas crises, né, com uma guerra universal, eles resolvem isso do ponto de vista de guerras pontuais. Certo? Então, atentem para isso. O que o Bolsonaro deseja hoje no Brasil é uma guerra civil. É, na realidade, que isso aqui se transforma num grande mercado de armas. E, digamos assim, faça uma limpeza étnica muito maior do que o que a pandemia foi capaz de fazer. E que já acontece, digamos assim, com os jovens negros na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro e das grandes cidades, por exemplo. Só que, armando, digamos assim, aqueles que têm condições de comprar arma e montar pequenos exércitos, a barbárie vai ser muito maior. E esse é o projeto da extrema-direita. Porque... Sim, público até, né? Hã? Esse público, né? Impressionante, né? Tá. E aí a gente precisa, quer dizer, o que é que a gente vai fazer diante disso, né? A questão é nenhum passo atrás, tá entendendo? É dizer que não vão passar e que a gente vai ter capacidade de confrontar isso. Agora, isso não pode ser uma revolta social desorganizada, isso tem que ter um projeto político que dê conta disso, né? Eu espero que nós sejamos capazes de esboçar uma coisa nesse sentido. Portanto, para concluir mesmo, né, o que está em jogo, tá certo? É um projeto de humanidade, não é outra coisa. Excelente. Acho que é por aí, não é? A conversa está maravilhosa. Eu, sendo sincero, eu falo isso muitas vezes, mas é sempre sincero. A gente tem um tempo para fechar a função de cada um das suas vidas, né? Tem seus compromissos pós essa conversa, mas também porque a gente tem tentado não ter umas conversas nesse projeto que sejam curtas, né? Porque a gente precisa de um tempo para elaborar e que essa conversa foi um exemplo, viu, Manuel? Pelo grande espectro de ideias e questões que se passou, muito amplas, muito incríveis, na minha visão mesmo, muito importantes. Mas tendo que, né, caminhar para finalmente, eu queria, assim, hoje foi um dia de dialogar, no meu caso, com o Harvey profundamente, trazer alguns momentos. Eu vou passar para você, para as considerações finais, sobre esse grande tema guarda-chuva, né, que a gente passou por vários caminhos, que é a atualidade do pensamento do Marx. Eu me lembro de uma vez eu ver o Harvey falar que em 1968, aquele momento super intenso, em que as pessoas estavam com muita dificuldade de entender o que estava acontecendo, interpretar em tempo real, ter nitidez para entender, como você usou bem o termo. Ele falou assim: foi quando eu resolvi ler o Capital. E foi tão espetacular ler o Capital naquele momento que eu passei a lê-lo todo ano, depois passei a dar o curso todo ano do Capital. Então, eu te passo a bola para você fechar um pouco com esse pensamento de que, às vezes, é justamente no meio a momentos de tão difícil interpretação, talvez uma obra do lastro, do impacto, né, um pensamento tão importante como o do Marx seja fundamental, né? Eu vou responder isso, talvez com dois pequenos poeminhas. Maravilhoso.
esses poemas epigramáticos de que nós gostamos tanto, né? Que até parecem haikais. Tá? Um dos poemas que está naquele livro que você gosta, que é o Naufrágio, né? Recomendo profundamente, viu, gente? As poesias do Manuel Naufrágio. Que deveria ter entrado nesse livro e acabou não entrando, é um poeminha que diz assim: Marx não usava fax 200 anos atrás, né? Porque ele não podia. Então, as respostas que ele podia dar, de certa maneira, né, elas estavam involucradas na conjuntura que ele viveu. Agora, ele teve, digamos assim, uma capacidade fenomenal de compreender essa dinâmica própria do capitalismo, né? E exatamente o seu núcleo central, que é o próprio fetiche da mercadoria. Certo? Ao fazer isso, ele deu uma imensa contribuição e o método de análise que ele nos legou é importantíssimo. O outro poeminha que eu lembro, para poder dizer da importância de lermos o Marx e de lermos os autores que trabalham com o método, né, a partir de Marx, é um poema que uma vez estava escrito no departamento de letras, naqueles quadros que ficam expostos nos corredores, muitas vezes. Alguém escreveu algo assim: Descarte, Descarte. Né? E eu vi isso, achei engraçado e passei. Um outro dia, quando eu voltava por lá, isso quando eu fazia o meu mestrado, eu vi que alguém tinha colocado uma pequena resposta. E o poema ficou assim, um poema dadaísta, portanto, né? Descarte, Descarte, mas leia antes. Então, Excelente, excelente. Muito o bom. convite que eu faço é para que as pessoas leiam Marx. Né? E o Marx tem uma obra vigorosa, como, na realidade, alguém que escreveu muito sobre política, né? Foi um jornalista fenomenal, né? Escreveu sobre temas que muitas pessoas desconhecem. Né? Nós temos agora os projetos Mega 1 e Mega 2, que estão fazendo novas traduções do Marx. Muita coisa do Marx não tinha sido traduzida para a língua portuguesa, tem sido traduzida. Isso é um privilégio, né? Né? Exato, é muito importante Claro. esse trabalho feito Muito pelo autor. valoroso. Exato. E, ao mesmo tempo, nós temos, digamos assim, que nos empenhar em ler não só o que se publica no Brasil, mas o que se publica fora e também em outras traduções. E, evidentemente, ler sempre com essa perspectiva de nenhuma anacronia. Né? Nenhuma anacronia. Não dá para pedir que certos autores tratem de coisas que não estavam no horizonte próximo deles ou não representavam, naquele momento, um problema, digamos assim, muito relevante, né? Ou nem tinham aparecido como um problema ainda. Né? Então, eu só diria isso, quer dizer, Marx não só não usava fax, como não pode ser descartado sem que se leia o que ele produziu. Né? E nós temos aí, nós falamos aqui de leituras muito interessantes. O Matheus Servilha, com a sua imensa generosidade, né, de poeta e uma pessoa fora de série, né? Vocês já sabem disso, eu não preciso dizer isso aqui de público. O Matheus, aqui nós falamos sobre Raymond Williams, é um historiador que tem uma leitura muito interessante do Marx, muito diferente da que outros fizeram dele, por exemplo. Né? Walter Benjamin, né? Considerado por alguns, inclusive, uma espécie de pós-moderno também, tá certo? Mas alguém que fez críticas fundamentais à lógica fetichizada, né, do modo como o capitalismo se dá, a partir, evidentemente, da forma mercadoria. Então, eu diria que é preciso ultrapassar um pouco os limites de ler o Marx e entender outras leituras que estão sendo feitas, inclusive, como aquelas propostas pelo Robert Kurz, pelo Moshe Postone, tá certo? Entendendo exatamente esses processos relacionados ao tempo social, né? E a totalidade desse ser social que se constitui nesse sistema. Então, o que vale para o Descartes, no meu entendimento, vale também para o Marx, certo?
E claro, né, vale para leitura de autores que nós muitas vezes até desconhecemos. Leitores, autores latino-americanos, né, não só os mais recentes, né, por exemplo, muita gente nunca leu Sarmiento, né, nunca leu um livro fabuloso como Facundo. É preciso que nós também tenhamos essa perspectiva. Mariátegui, que eu sempre gosto de elogiar e lembrar, grandes pensadores, né, por aí, que a gente não lê, não sabe, não conhece, né. Eu vou terminando assim, agradecendo imensamente, assim, excelente conversa. Claro, a gente, assim, eu também já te reconvido, né, o Manuel compõe o núcleo, inclusive, e a gente tem muitas ideias, assim, para trocar, né, eu acho que é um tipo de conversa que, na minha opinião, inclusive com o mesmo título, a gente pode voltar, trazer mais elementos, né, é o tipo de tema, assim, que a gente tem que escolher o que não dizer, né, porque é o que dá tempo, e eu, particularmente, vou fechar com uma frase que eu lembrei dela, Manuel, a partir do que você falou. Eu vi uma pichação uma vez que me marcou muito. Tem muitos anos isso, e é uma pichação que sempre me marcou, que dizia assim, mais ou menos assim, né? O capitalismo é como a depressão. Pior não é os males que ela gera, é ela fazer você acreditar que ela é eterna. Eu acho essa frase muito interessante. Então. Bom, te agradecer imensamente e reforçar esse convite para novas conversas aqui no projeto. Né? Ótimo. Eu só tenho que agradecer a oportunidade, certo? E parabenizar pelo projeto aí do Latitudes Negativas. E tem que fechar. Poxa, eu preciso dizer isso, eu ia dizer na abertura, mas eu vou dizer no vídeo de abertura que eu vou te apresentar, que esse título é uma ideia do Manuel, que se diga. A gente sentou para pensar um livro em comuns que a gente ainda sonha de organizar, e me lembra a gente dentro de um território indígena, potiguara, conversando, e ele disse latitudes à esquerda, e a minha única contribuição foi ter colocado parêntese no L. Então, assim, é absolutamente necessário. E depois, quando a gente teve a ideia desse projeto, dizer aqui que eu contactei Manuel e ele foi super generoso em assim, entender a importância da gente usar esse título também nesse projeto. Mas eu acredito que a gente ainda vai organizar esse livro e outras coisas mais. Esse nome vai rodar trecho aí com outros perfis, né? É isso. Ou seja, a única forma, às vezes, de sobreviver é ter projetos, né? E projetos que não sejam de manutenção do status quo. Projetos que sejam de transformação do mundo. Então, é muito bom poder estar em diálogo com você, seja lá em que latitude for. A nossa é sempre negativa. Sempre à esquerda, né? Sempre à esquerda. Grande abraço. Obrigado.